Pensamento crítico não é criticar tudo. Pensamento crítico não é achar falha em tudo ou em todos. Pensamento crítico ele é uma capacidade intelectual de refletir, de analisar sobre tudo aquilo que chega até nós. Ao longo da vida a gente vai se deparar com uma série de propostas. Proposta na religião, proposta na política, proposta no trabalho, proposta de estilo de vida. E normalmente as pessoas elas aceitam tudo isso com base numa conveniência imediata, sem que isso passe por uma análise prévia e uma análise durante o período no qual aquela proposta está sendo aceita e vivida. Então, as pessoas tendem a acumular uma série de conceitos, uma série de crenças que acabam norteando a vida dessas pessoas. E essas crenças e esses conceitos que são acumulados e tomados como verdade, tomados como o norte de uma vida, eles são chamados em Vedanta de avichara. Vichara quer dizer análise, e avichara quer dizer que não é analisado, uma coisa que não sofre análise e reflexão. Existe uma passagem muito interessante na Bhagavad Gita, onde um guerreiro, Arjuna, ele pega a responsabilidade que ele tem de decidir sobre a sua vida e joga para cima do seu mestre e amigo Krishna. Então ele tenta terceirizar o intelecto dele. E ele atribui a Krishna um conceito de autoridade distorcida, na qual essa autoridade ela tem a capacidade de decidir e mandar sobre a vida de um terceiro e não necessariamente orientar e fazer com que essa pessoa orientada tenha meios, tenha recursos intelectuais de conhecimento que possa então deliberar adequadamente sobre a vida. Então, é muito importante que você, ao pensar, ao refletir, tenha ali uma análise dos conceitos que são a base da sua reflexão. Porque a gente às vezes reflete e pensa a partir daquilo que a gente já tomou como verdade sem análise. Então, por exemplo, você pega uma proposta religiosa e você pensa a partir da proposta, você pensa a partir daquela premissa, mas aquela própria premissa não foi analisada. Isso vai gerar problemas para você. Então, pensamento crítico é você carregar com você alguns questionamentos sobre isso que você está falando, de onde você tirou isso? E da onde surgiu essa conclusão? E o que você está dizendo para mim, de que forma isso impacta na minha vida? Qual é o benefício real e último que isso vai trazer? Que tipo de crença você está tentando me empurrar a goela abaixo? E qual vai ser a consequência disso ao longo da minha vida? Então é muito importante que você tenha pensamento crítico. Aí as pessoas podem dizer, mas não é todo mundo que tem uma capacidade, que não tem uma inclinação intelectual, não é todo mundo que nasceu para ser erudito. Tudo bem, mas não é todo mundo que nasceu para ser ignorante. Porque se a pessoa tem a capacidade de pensar, se ela tem um intelecto, se ela tem uma forma humana, isso implica, isso causa para ela a necessidade de pensar, de refletir. Então, quando quando Arjuna empurra para Krishna a responsabilidade sobre a própria vida dele, Krishna então dá as informações, dá o conhecimento e no final ele diz, agora delibere sobre o que você quer fazer, pensa. Então é isso. Pensamento crítico significa que você não aceita simplesmente porque é uma autoridade determinada pela religião, uma autoridade determinada pela política, ou uma autoridade eleita pelo carisma. Mas é uma autoridade que tem o domínio daquele conhecimento, tem a capacidade de passar aquele conhecimento, e esse conhecimento que está sendo passado, ele tem grande utilidade e impacto na visão de si mesmo e na sua visão de mundo. Então, pensamento crítico sempre analise tudo, reflita sobre tudo que chega até você. E assim você vai construindo um conhecimento que tem uma base forte, uma base que é pensada e não impensada. E é isso que faz a diferença quando você vai lidar com as coisas da vida.